Olá, sétima Ana, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes. Vamos para a nossa aula número 3, continuando o assunto sobre a Reforma Católica, né? A Reforma Protestante, como nós já vimos, agora a gente vai ver a reação da Igreja Católica, né? A Igreja Católica que não vai deixar barato por tudo que acontece, né? Que envolve todos os dogmas da Igreja, que envolve o clero. Então, a Igreja Católica vai precisar agir, e essa ação da Igreja contra a Reforma Protestante vai ser chamada de Reforma Católica ou Contra-Reforma, tá? Mas antes, a gente vai analisar o quadro da página 78 de vocês, e nesse quadro vai dar um resumo sobre as diferenças de pensamento, as diferenças ideológicas das igrejas, tá? No século XVI. Então, eu tenho ali igreja, a visão bíblica, salvação, sacramentos e países que elas englobam, tá? Então, eu tenho aí a igreja luterana. A gente lembra que Martinho Lutero, em 1517, ele vai fazer as 95 teses que vão gerar cada vez mais questionamentos sobre as atitudes do clero, a visão sobre a Igreja Católica, né? Então a gente vai ter aí a Igreja Luterana. Depois nós temos a calvinista, do João Calvino, que diz que a preguiça não é boa, a preguiça não te leva para o céu. Tá? E também a gente vai falar da igreja do Henrique VIII, né? Da anglicana, e a gente vai falar dela, que originou tudo isso, que é a Igreja Católica. Então, a gente tem uma visão bíblica de salvação, sacramentos e os países que abrangem essa igreja. Então, luterana, a visão bíblica é a única fonte de fé, tá? Livre de interpretação. Então, a visão bíblica, tudo que está escrito na Bíblia é dado como certo, como real, tá? Então, cada um pode fazer a livre interpretação dela, tá? A salvação da Igreja Luterana, para a Igreja Luterana, é pela fé em Deus. Então, eu não preciso de intermediários, tá? Então, a fé em Deus é o ponto principal aí para a salvação na Igreja Luterana. E aí a gente tem um sacramento. Apenas dois sacramentos, diferente do que há na Igreja Católica, que a Igreja Católica há 7 sacramentos. Então, para a Igreja Luterana, basta o batismo e a Eucaristia, e já serve para seguir os preceitos da Igreja, para seguir os rumos que ela vai tomar. Os países que abrangem a Igreja Luterana são norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega e Suécia. E aí a gente vai para a Igreja Calvinista, né, do João Calvino. A visão bíblica dela é que é a única fonte de fé, livre de interpretação, seguindo os mesmos preceitos de visão bíblica da luterana, tá? E da anglicana também, tá? Agora, a salvação para calvinista, a salvação pela fé e graça de Deus, ou seja, a predestinação, né? O Deus já traçou o caminho para todos na terra, então nós só temos que seguir e manter a fé. Então, os sacramentos da Igreja Calvinista é o batismo e a Eucaristia, e os países Suíça, Holanda, partes da França, Inglaterra e Escócia. A Igreja Anglicana, a gente tem que é a visão bíblica, é a fonte de fé e permite a livre interpretação, tá? Da mesma visão bíblica da luterana e da calvinista. Seguem os mesmos rumos aí. E a salvação para a Igreja Anglicana é a salvação pela fé e graças de Deus, mesma predestinação da calvinista. Batismo e Eucaristia como
os principais sacramentos, e o país, a Inglaterra. E aí a gente tem a visão católica, né? Uma visão bíblica, que a Bíblia é fonte de fé, que deve ser interpretada pelos padres da igreja. Então, precisa do padre para interpretar, para discutir e falar tudo que tem que ser falado com a visão da Igreja Católica. A salvação é pela fé e por boas ações. E aí ele tem vários sacramentos, 7 sacramentos: o batismo, a crisma, eucaristia, matrimônio, penitência, ordem e extrema unção. Os países são forte influência no continente europeu, principalmente em Portugal e Espanha, lembrando que esse período aí é o período do século XVI, tá? Então, esse é o quadro da página 78, o quadro que vai resumir até o século XVI a visão, né, a ideologia que eles levavam, a fé que eles acreditavam ter. Então, vai ser dividido em igreja luterana, calvinista, anglicana e católica. E a católica vai reagir. Como nós falamos no início, a católica vai reagir, ela não vai ficar parada e vem aí com a ação dos protestantes. A reforma se espalha por vários países. A Igreja Católica perdia muitos fiéis, além de propriedades e poder. A reação não tardou a chegar, com um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. Tá? E ela vai de forma bem, vamos dizer assim, bem mesmo reformistas, e ela vai chamar todos os bispos, e essa reunião dos bispos vai gerar chamada do Concílio de Trento, que vai dar novos rumos para a Igreja Católica, para poder combater o avanço de outras igrejas, que para a Igreja Católica são outras seitas, né? Então, a Contra-Reforma foi necessária para que o catolicismo reafirmasse suas concepções e moralizasse as práticas do clero. Então, se eu estou chamando a atenção dos meus fiéis, lógico que eu tenho que moralizar, dar moral às práticas do clero, né? A venda de relíquias e indulgências foram abandonadas, que era bastante criticado nas igrejas luterana, por Martinho Lutero, por João Calvino, e foi no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que o Papa Paulo III, reunido com os bispos, decidiu fazer modificações na velha ordem católica. Todavia, essas modificações não fizeram do catolicismo da época uma nova ordem, mas as pessoas que se formavam no Concílio de Trento, que eram conservadoras, e embora quisesse acabar com a corrupção dentro da igreja, desejavam assegurar o poder e a autoridade do Papa. Então, o Concílio de Trento foi para amenizar toda a situação que acontecia de dentro para fora da igreja. Tá? Então, houve resultados, sim, né? As indulgências, a venda de relíquias, a venda da salvação foi diminuindo. Mas, mesmo assim, bispos, padres começaram cada vez mais a querer manter o poder que tinham. E as medidas tomadas no concílio? A proibição da venda de indulgências, a criação de seminários, o index, que é a censura de livros, restabelecimento da Inquisição, a manutenção dos dogmas, e dogmas são aquelas verdades absolutas, proibição da livre interpretação da Bíblia, reafirmação da infalibilidade do papal, ou seja, o Papa não falha, toda atitude tomada por ele é correta. Tá? E aí a gente tem a Inquisição, né? A pergunta da questão 4 das 5 questões de história para vocês: o que foi a Inquisição e qual a importância dessa Inquisição, né, para a reafirmação da Igreja Católica quanto religião principal do cristianismo, originária, né, da antiga fé cristã. Então, vem aí a pergunta: o que foi a Inquisição? E a Inquisição, já adiantando para vocês,
ela vai ser retomada, né? Nessas medidas do Concílio de Trento, ela vai ser retomada com o objetivo de calar, de pressionar as pessoas que eram consideradas hereges, né, pecadoras, aqueles que cometiam a heresia, cometiam o pecado, e aí elas vão pressionar, julgar e muitas vezes também condená-las à morte na fogueira. Tá? Então, temos aí medidas tomadas pela igreja para conter o avanço de outras doutrinas com relação ao cristianismo. Tá? Então, a questão 4, o que foi a Inquisição, é uma questão importante para a gente debater as medidas tomadas pela igreja durante este período, entre os séculos XV, XVI, XVII, que vão percorrer aí pelo resto do mundo. Tá? Então, questão 4, anotem o que foi a Inquisição. E aí tu vais colocar o que foi, qual a importância dela, tá? E alguns detalhes que vocês acharem na pesquisa, no livro de vocês interessantes, tá bom? Então, a Contra-Reforma, a gente tem aí o Concílio de Trento sendo convocado, os bispos reunidos, o clero reunido para discutir o futuro e as novas concepções da Igreja Católica, né? E aí essa reunião dos bispos acabou com a venda de indulgências, com a venda de relíquias, pelo menos amenizou. E aí, mas a corrupção estava enraizada e muita gente, muitos padres, muitos bispos continuavam querendo assegurar o poder deles, tá? Então, até a próxima e um abraço a todos. Tchau. Bom estudo.